Oi, boa noite, meninas, boa noite, Alessandra, Rosemary, sejam todas bem-vindas, Liane, fico muito feliz de estar com vocês aqui, né? Eu acho que é um momento muito bacana, muito oportuno, né? Eu adoro estar com a Mag. Na terça-feira nós íamos fazer essa live, mas não conseguimos por problemas técnicos, né? A internet não colaborou, mas dessa vez deu tudo certinho, a gente viu que vai ser possível. E eu estou muito feliz, muito agradecida. Queria dar boa noite, Aline. Boa noite, Aline, amiga. E eu fico, assim, muito feliz com esse momento, e eu acho que é um momento bem significativo. Eu vou primeiro pedir para a Mag se apresentar, e depois a gente vai iniciar falando qual é o objetivo desse momento, né? Boa noite, Janice, seja bem-vinda. Boa noite, Janice. A Mag, para quem não conhece, a Mag é minha psicóloga, né? Então, eu sou paciente já há 11 anos, né? E 7 anos metastática. E na clínica que eu faço o tratamento, nós temos um serviço oferecido pela clínica de psicologia, né? Então, isso é uma oportunidade muito grande. Nem todo mundo tem essa oportunidade, esse acesso, mas a clínica, ela nos oferece esse serviço, né? E nem todo mundo aceita e entende a real necessidade, né? Eu também demorei um pouquinho para entender, aceitar, mesmo estando na clínica há 11 anos, sabendo dessa possibilidade, mas sempre tem um momento exato, né? E assim, compartilhar, explicar, falar e mostrar das possibilidades, eu acho que talvez possa ajudar a inspirar as meninas para ver que a psicologia, né, o serviço de psicologia não é um bicho de sete cabeças. E, na verdade, ela vai funcionar muito melhor para que a gente consiga ter leveza para passar diante desse processo, né, Mag? É verdade. Então, né, Graça, a gente está juntas agora há uns 5 ou 6 anos, 5 pelo menos, né? Mais ou menos isso. E realmente, assim, eu sou muito grata, né, a uma clínica como a Soma, né, disponibilizar essa possibilidade, né, para vocês, para todo mundo que passa por momentos difíceis, por diagnósticos difíceis, né, por momentos transformadores de vida, de caminhos. Então, poder acompanhar, né, ter essa oportunidade de acompanhar, de estar perto, né, e de ajudar no que for possível, né, para alinhar melhor, né, ou desenhar melhor o caminho junto com vocês. Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa. Então, eu estou na clínica agora há 9 anos, né, a clínica tem sempre feito iniciativas muito bonitas no Outubro Rosa, né? Inclusive, nesse momento, nós temos lá no café uma exposição muito bonita das nossas meninas rosas, né? Das nossas meninas que toparam divulgar o Outubro Rosa, assim como você também, né? Você é a nossa embaixadora do Outubro Rosa da Soma, né? Sempre à frente, levando essa mensagem, levando essas mensagens de possibilidade, né? De caminhos que podem ser bons. Então, assim, é muito bom e muito gratificante te acompanhar, é uma felicidade imensa e também estar ali, né, à disposição de todos que precisarem. E como você falou, né, tem muitas pessoas ainda que são resistentes, achando que não precisa. E na verdade a gente não precisa precisar, né? A gente pode se dar esse carinho, né, antes de precisar. Normalmente, às vezes, quando está precisando, é um momento já muito mais difícil, né? Então, Exatamente. esse começo, né, começar antes de chegar na fase de precisar, às vezes é mais legal. Também precisando, a gente está sempre ali em qualquer momento, né? Assim, eu sou suspeita, né? Eu adoro a pessoa Mag e também a psicóloga Mag. Eu acho que essas duas coisas caminham juntas e têm me ajudado muito enquanto paciente, enquanto pessoa, enquanto Grazi,
né, enquanto desafios que a gente vem enfrentando durante esse processo não é fácil, isso a gente sabe, todo mundo sabe, né? Ninguém está aqui para romantizar e dizer que é fácil, é tudo lindo, é tudo flores, não, pelo contrário, né? Eu até quero aproveitar a oportunidade para estar falando sobre a minha postagem, porque terça-feira, por que a gente escolheu fazer a live na terça e por que a Mag foi escolhida? Eu gosto, já estou há 11 anos lidando com diagnóstico, né? 7 anos metastática. Então, assim, vamos falar lá do início, 2011. Em 2011, o diagnóstico era, como ainda é, muito tenebroso, né? Talvez um pouco mais naquele momento, talvez um pouco menos agora, talvez eu consiga lidar melhor com as informações hoje, né? Por conta de todas as informações, o acesso que eu tenho às falas e às escutas em relação ao câncer. Mas eu ainda vejo que é necessário a gente estar disseminando essas informações. Eu, enquanto paciente, enquanto Grazi, eu tinha necessidade de absorver essas informações. E eu não sabia de que maneira que eu ia encontrar. Então, assim, eu tive o diagnóstico aos 33 anos, né? Jamais imaginei que eu pudesse ter esse diagnóstico. Jamais passava pela minha cabeça. Eu não fazia parte do grupo de risco, eu não tinha predisposição, eu não fazia ali dentro das possibilidades. E acabou que eu estava tentando engravidar e fazendo os exames de rotina e sempre pensando nos cuidados com a saúde, cuidados com o meu corpo. Eu ouvia algumas informações, algumas propagações de informações de quanto era importante a gente estar se cuidando, né? E diante dessas falas, dessas observações, eu procurava o ginecologista anualmente. E no desejo de engravidar, eu tinha vontade de ter uma gravidez saudável e por conta dessa gravidez saudável eu procurei a ginecologista antes de iniciar a gestação. Fiz os exames, não engravidei, já estava no prazo de repetir os exames e busquei, e daí na segunda vez, que já estava na hora de buscar o resultado, os exames, eu voltei de procurar os exames novamente, eu voltei para a ginecologista e lá ela observou uma diferença entre uma mama e outra, e daí ali foi todo o encaminhamento e o processo que a Mag já sabe, né? E naquele momento, aos 33 anos, em 2011, eu não tive contato, experiência com câncer. Então, eu não sabia nada. As coisas que eu sabia, na verdade, não vou dizer que eu não sabia nada. O que eu sabia era que câncer era sinônimo de morte. Então, no meu entendimento, eu tinha sido sorteada a morrer, né? Naquele momento. E por causa das falas, das não falas, os não compartilhamentos, as faltas de informação, a falta de acesso, eu imaginei que eu iria morrer durante 6 meses. E depois a gente foi vendo que não era bem assim que ia acontecer, que existia muitas coisas por trás do diagnóstico, do tratamento, que existia possibilidades, né? De um tratamento, talvez de uma cura, ou talvez de conviver com uma doença. Eu fui vendo e aprendendo a lidar com essa nova vida. Né? E diante de todas as situações, passaram-se 11 anos. Né? Então, teve várias coisas no caminho, tem várias coisas no meu caminho. Tanto que o meu perfil se chama Minha Vida Superando o Câncer, né? Porque a gente supera o câncer diariamente. Não é uma coisa que, mesmo que eu não tivesse curada, não é uma coisa que passou, né? É uma coisa que pertence à nossa vida, vai pertencer à nossa vida.
estando curada ou não. Então, o que eu via, e principalmente ali no segundo diagnóstico, era a necessidade de me entender e de entender essa nova vida. Sim. Por falta de informação, de troca, de experiência, eu vi a falta e a necessidade que a gente tem desse compartilhamento. E a Mag, ela fez esse papel na minha vida, né? Como outros profissionais fizeram de me orientar, de me informar. Então, o papel da Mag e da psicologia fez esse alinhavo, né? Para que a gente pudesse se entender dentro dessa nova vida, né? E entender que existia vida dentro dessa nova jornada, né? Queria que tu pudesse falar um pouquinho sobre isso. Então, né, Grazi, realmente, em primeira instância, né, essa sensação, essa notícia, né, esse alinhavo com a morte, né, quando você recebe uma notícia, é meio alinhavar, né, não é costurar, é alinhavar com a sensação de que a morte está próxima, ou essa informação em primeiro lugar. E aí a gente vê que, de repente, não é assim. E aí você segue, e esse caminho ele fica um caminho cheio de perguntas, né? E interessantemente, veja, você está 11 anos nesse processo, em 11 anos depois, apesar de todas as divulgações que a gente já tem, tantas informações, tantos vídeos, tantas pessoas compartilhando, né, fazendo esse trabalho bonito que nem você, né, que usa o gerúndio mesmo, né, minha vida superando, né, é essa coisa do ando, né, sempre fazendo. Então, ainda hoje a notícia chega do mesmo jeito, que esse mesmo alinhavo, né? A pessoa recebe a notícia, primeiro pensamento é que alinhava com a morte. Depois você vai vendo que não, que tem um tratamento, que tem opções, que tem aprendizados, que tem modos, né? E cada um tem um jeito de enfrentar isso e de lidar com isso. E uma coisa que é interessante, né? A gente pensar que nesse momento o contato com esse diagnóstico e com esta palavra, né? Ela te faz ficar mais verdadeira com com os teus olhares sobre a vida do que em qualquer outro momento, né? O medo nos revela muito, aquele medo inicial, então nos coloca diante de eu preciso escolher alguma coisa, eu não tenho saída, eu tenho que fazer, eu tenho que escolher ir para algum lugar, né? É uma coisa meio imposta, e aí, né, você se vê ali dizer agora. Então hoje a tua forma, né, de trazer essas informações é mostrar que este caminho ele tem pedras, ele tem buracos, ele tem várias coisas, e aí dentro da psicologia a gente vai olhando, né, tem um espaço para poder falar dessas pedras que cada um encontra, né, os buracos que cada um percebe em si, né, as dificuldades que são para um diferentes para o outro. Então esse espaço é de primeiramente acolher essa fala, né, acolher como cada um transita dentro desse processo, dentro desse diagnóstico inicial, né, dentro do início do tratamento, quando começam a aparecer sintomas e você lida além do medo do diagnóstico, além do medo e de prognósticos sombrios, né, vão morrer em 6 meses, então assim, tem algo ocupando fervorosamente a tua mente e do lado de fora você está passando por um tratamento, você olha para você perde o seu cabelo, modifica a sua pele, vai modificando, né, sintomas que vão vindo, e isso vai misturando com todo um repertório de perguntas e de medos e de perguntas para si mesmo, né? O que eu fiz, da onde veio, por que comigo, o que vai ser, né? Como é que eu vou, como é que as pessoas vão ficar? E uma coisa muito curiosa também e recorrente, né, é que a grande maioria das pessoas se preocupa mais com os outros. Então, assim, como é que eu vou fazer com os outros? Eu não posso mostrar, eu tenho que me mostrar forte.
E é uma embola, né, um bolo de coisas que num consultório de psicoterapia você começa a desenosar, né? É puxar o fiozinho um a um, com calma, né? Sempre digo calma, amor e carinho no processo, porque acontece tudo de uma vez e a gente tem que ter um tempo para ir, né, desfiando esse processo e colocando, né, possibilidades, né, estudando juntas e vendo juntos cada um as suas possibilidades, né, dentro de uma rede de apoio ou não. Tem pessoas que não têm uma rede de apoio, então Dentro da sua realidade, né? isso, porque tem muitas pessoas que não têm ninguém para cuidar, né? Hoje a gente vê que as pessoas têm muito mais vidas solitárias, né, com decisões, vou fazer esse caminho, vou para fora, vou viver aqui, as famílias em geral estão mais distanciadas, então nem todo mundo tem, né, perto de si um companheiro ou alguém familiar, então tem várias questões que dentro da psicologia podem ser amparadas, desdobradas e nesse auxílio de encontrar possibilidades, né? Eu acho que a psicologia é isso, é ajudar a encontrar possibilidades, né? Dentro de coisas muito difíceis, né? E É, nesse dentro de toda a nossa vida, em especial sim, dentro do diagnóstico, né? Porque nós, pacientes, acabamos ficando mais confusa do que todo ser humano já é. Porque todo ser humano por si só já é confuso, já tem dificuldade de lidar com as suas possibilidades, né? E eu acho que o diagnóstico e o tratamento ah, potencializa muito essas situações. sim, uma Mari, das coisas, só um minutinho, peraí. sim, Deu. deu. Que eu não queria interromper o pensamento e agora deu. Tá. Não, uma das coisas interessantes, né, quando você fala isso, a gente vê, né, um exemplo. O ser humano, de forma geral, eu percebo muito isso, tem uma dificuldade muito grande de lidar com a sua autoestima. Isso na vida, então assim, né, quantas coisas são colocadas nesse quesito autoestima, né, que são feitas de fora. Então assim, né, hoje a indústria da beleza, né, primeiro vende beleza instantânea, hoje se põe cílio, cabelo, não sei o quê, é sempre essa busca, né, em torno de tudo que está ao redor de você, né, para trabalhar essa autoestima que está fora de você e de repente você é impelido e convidado a olhar para dentro, porque de repente o fora muda drasticamente, né? Quando a gente faz um tratamento de câncer de mama, em geral a gente vai ter a perda do cabelo, a gente vai ter a perda de pelos no corpo, então isso é uma das coisas assustadoras. E a questão da autoestima já é algo da vida, né? Eu sempre brinco que a maioria dos seres humanos vão dar tudo a queixa no Procon, porque em geral todo mundo quer fazer mais pelos outros, e aí quando tem que fazer por si, seja lá o que for, diz, não, mas daí para mim não, eu quero fazer para o outro, eu quero preservar o outro, eu quero cuidar do outro. E aí a gente quer dar alguma coisa que a gente não está fazendo pela gente mesmo, né? Então, isso é Procon, quando a gente vende um produto que a gente não usa. E esse é um dos princípios, né, da terapia, né? A gente buscar primeiro contato com o que está dentro da gente, com essa estima que eu tenho que ter pelo que eu sou, pelo como funciona o meu corpo, pelo como funciona, né, o meu pensamento em mim, como funcionam as relações na minha vida, porque quando a gente fala em câncer, parece que você só vai tratar a modificação celular. Então, assim, né? Não, nós vamos falar só desse negocinho ali. Não, existem tantas perguntas em torno disso, né? Da onde veio, o que isso tem a ver comigo, né? O que isso tem a ver com a minha vida, o que isso tem a ver talvez com as minhas relações. Então surgem N questões que talvez o câncer inclusive traga a oportunidade de você realmente se perguntar. Porque muitas vezes
a grande maioria dos seres humanos não fazem terapia, não vão buscar um autoconhecimento assim, né? Elas vão vivendo a vida. E aí, quando chegam as dificuldades, eles, opa, agora eu preciso, né? Eu preciso olhar para mim, porque sou eu que estou dentro de uma dificuldade, seja ela o nome que tiver. Até porque, assim, trazendo em paralelo com a minha experiência, né? Lá em 2011, eu tinha a certeza que eu ia morrer, né? Então, na informação, assim que eu peguei o papel, é que eu morreria. Ok. Eu imaginei que eu ia morrer com data e hora. Sim. Né? Em 6 meses vai ter uma data e hora. No primeiro momento, posso te dizer assim que seria exatamente 6 meses e os 24 horas. Se eu peguei o papel às 5 horas do dia 18, contaria 6 meses após o dia 18 em 5 horas. No primeiro momento, sim, foi essa a minha ideia. Depois tipo eu fui... assim, com prazo de validade. Isso, exatamente. Aí depois eu assim, não, mas espera aí, não é desse jeito. Então vai ser como? Já sei. Com a quimioterapia. É a quimioterapia, já falaram que o vilão é a quimioterapia que vai fazer mal, que tem... Eu já ouvi falar alguma coisa de que ela detona o organismo, então é isso. É a quimioterapia que vai me matar. Fiz a quimioterapia, as pessoas foram me acalmando, foram explicando que não era bem daquela maneira, né? Que iria acabar com as células, mas ao mesmo tempo o organismo ia recuperar, tal. Então não morri na quimioterapia. Aí vinha a cirurgia. Já sei, eu não gostava de cirurgia. O meu único momento de cirurgia foi na cesárea, então já sei, vou morrer na cirurgia. Aí as pessoas foram me explicando, foram dizendo como é que era a cirurgia, que era de certa forma tranquila, né? Teria algumas situações tal, mas a princípio era tranquilo. Não foi na cirurgia, não foi na quimioterapia. Opa! Então eu fui entendendo que não existia um prazo, não existia um momento, uma reação exata. E depois eu fui entendendo o que era o câncer, como que a gente ia lidando com o câncer, com as suas adversidades, né? Com as suas sequelas, com as suas reações, modificação de corpo, tal. E eu fui vendo que eu não morri naquele prazo, né? E que existiam vários fatores para que fossem colaborar para que aquele prazo não fosse cumprido, né? E o meu corpo, a minha cabeça foram enfrentando aquelas adversidades. Mas depois de quimioterapia, de cirurgia, radioterapia, reconstrução, e aí? Como é que fica a minha vida diante dessas adversidades, né? Como é que eu vou lidar com as minhas relações internas e externas e os efeitos da quimioterapia? Como é que eu vou lidar com as minhas dificuldades externas, de corpo e de autoestima e de limitação? E com isso tudo, então, a necessidade de a gente se entender o diagnóstico, a nossa vida, a nossa jornada, porque vai ter uma diferença de papel, de mudança, né? A gente não volta a ser aquela pessoa antes de abrir o envelopinho. A vida muda, as sequelas mudam, as dores mudam, mas a gente continua ali. E a gente vê, né, Grazi, assim, que, como eu falei, o primeiro convite, né, compulsório você tem que olhar para dentro. Então, assim, aquilo que compunha, em geral, a tua autoestima vai mudar, vai sair dali, e você precisa olhar para você
inteira e de repente volta para fora, né? Quando você sai da zona de batalha, que é a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, que não dá nem para respirar muito nesse meio, é uma coisa engatada na outra, então assim, esse é o momento que você está ocupada com o enfrentamento. E geralmente tu tem medo e muitas vezes tu vai com medo mesmo, porque não tem tempo, não dá nem para pensar, tem que agir, Não tem né? muita opção, né? É Tem isso aí. pessoas que tentam pensar e adiar, né? E tem dificuldades do enfrentamento, mas no meu caso não, eu fui sem pensar. Foi. Fui, vai com medo mesmo. Primeiro eu vou, depois eu penso. Pois é, depois a gente conversa, né? E aí depois você volta para fora. Então assim, você termina tudo isso e você se vê no espelho, né? Com cicatrizes, às vezes com deformidades, né? Com às vezes retalhos de pele num lugar, né, estruturados de um jeito que você não esperava, porque você vai para uma cirurgia, você não sabe como você vai estar depois, né? A gente tem às vezes uma ideia, né? O médico vai te falar, nós vamos fazer isso, aquilo, mas isso está num imaginário que é impossível de imaginar. Né? Então, assim, quando você olha para aquilo, você vai vendo, né? Olha o resultado daquele processo cirúrgico, a cicatrização, aquilo vai ficar para sempre ali. Enquanto você viver, você vai conviver com este novo momento, este novo formato, né? Este novo jeito. Isso também requer, né? A análise de o que eu vou fazer com isso, como que eu vou trabalhar isso. Então, questões como a sexualidade, como é que eu começo, né? Como é que eu me começo como mulher de novo? Me recomeço, né? Era isso que eu ia falar. Isso, porque além do visual, às vezes está super bonito, mas não tem sensibilidade. Aí não tem sensibilidade aqui e você fica com uma neuropatia, fica com uma hipersensibilidade nas mãos e nos pés. E aí vários fatores vão atrapalhando, então tudo isso precisa de um espaço para organizar, né? Um espaço para poder falar, um espaço para poder pensar. Eu acho que é o momento que você começa a pensar. Sentir e ouvir, né? Parar para ouvir, não só o ouvir falando, mas o ouvir a nossa mente, o nosso pensamento, né? E muitas vezes a gente tem dificuldade de nos ouvir, falar, né, sobre isso, e até se entender dentro daquela situação, né? Sim. E o medo, né, Grazi? O medo é muito poderoso na gente, né? O medo, ele é uma emoção de defesa da gente, né? O nosso repertório emocional básico, ele tá ali para nos servir. Então, assim, né, se a gente pensar na raiva que muitas vezes as pessoas sentem, né, por tudo que estão passando, porque ninguém escolhe passar por um diagnóstico como esse. O medo que vem associado à raiva, né, a tristeza muitas vezes, né, você tem que fazer o luto de muitas coisas do teu corpo, muitas coisas da tua vida que tu fazia antes, que de repente não vai dar para fazer igual, vai dar para fazer outras coisas, mas naquele momento você não está vendo, né? As possibilidades que um câncer traz, que naquele momento é impossível de ver, então conversar com isso é muito difícil, né? Postergar muitas vezes um acontecimento do seu corpo que você está sentindo, eu não vou ver. Então, o medo que impede você, às vezes, até de conhecer o que está em você e atrasar, né? Atrasar possibilidades, atrasar tratamentos. Então, tem uma série de coisas, né, que a gente precisa conseguir, em primeira instância, conseguir ver, conseguir falar com isso, conseguir ouvir, como você fala, né? Ouvir a mim mesma, para que eu possa buscar um recurso. Quando a médica diz para você, olha, tem uma diferença de uma mama para outra, você sai de lá, tem muitas pessoas que dizem, isso é da natureza, né? Não vou ligar. Já tive paciente de ter 1 ano um carocinho, e dizer, não é nada, faço de conta que não é, não quero lidar com isso. Então, assim, né? Eu brincar de esconder assim, eu vou fechar o olho, daí eu não tô vendo e a coisa some.
E né? exatamente. E isso vai, em muitas vezes, piorar a situação, né? Eu acho que o encarar de frente é a melhor opção que a gente tem para que a gente possa entender e levar a situação da melhor maneira possível, né? Eu compartilho dessa por causa dessa opinião que eu tive, assim, eu não fui em busca de um diagnóstico, até porque longe de mim nem passava pela minha cabeça que eu, aos 33 anos, pudesse ter o diagnóstico, né? Então eu fui porque eu estava buscando ver se meu corpo estava ok para gerar uma criança. E de repente veio ali a possibilidade de ter uma alteração e daquela alteração surgir outras coisas que no caso foi um câncer de mama gravíssimo, né? Que até ele no final ali ele tinha 7 centímetros. Então, mas naquela situação eu não fui em busca, mas eu tive que enfrentar que era a minha única opção. Ou era enfrentar ou era fugir. Então, eu, Grazi, não queria fugir. Né? Às vezes eu até me culpava, por que eu não me escutei antes? Por que eu não percebi antes? Mas eu não ia perceber. Até porque eu tinha 33 anos, eu estava no processo ali tentando engravidar, então o corpo ele já respondia de uma maneira diferente por causa do período fértil, né? Mas assim, essa escuta e essas campanhas, elas são essenciais para que a gente possa entender e possa administrar um pouco melhor o nosso medo, né? Eu acho que a gente não vai perder o medo, porque Na clínica, ninguém espera, ninguém imagina que não, possa um dia ter o diagnóstico. Mas não, o que a gente pode fazer é, tudo bem, estou com câncer, e aí? O que eu posso fazer com ele? Porque é, se eu saísse do consultório e ignorasse a fala da doutora, o que eu iria ganhar com isso? sim. E aí é uma pergunta interessante, né? O que eu iria ganhar? Outra pergunta que as pessoas fazem, o que eu fiz para merecer? E a outra que está hoje no título da nossa live, né? Se isso é justo. É, E muitas pessoas, né, além do medo, você falou uma outra coisa, uma palavrinha muito significativa na vida dessas pessoas, que é o sentimento de culpa. Então, assim, elas buscam, né? A maioria das pessoas busca uma culpa. Eu fiz algo errado, eu não cuidei, ou o injusto, né? Eu fiz tudo que eu sabia para proteger minha saúde. Eu sou vegana, eu não como carne, eu não faço isso, faço exercício físico, vou no médico todo ano, né? E aí aparece um câncer. Então, assim, não é justo comigo, né? Então, esse lugar do justo e do injusto, né, da culpa e do medo, né, elas fazem um trio ali que é, às vezes, um trio intrincado, né, então, o que é justo na vida da gente, né, o que é esse justo? Porque tem mais um viés nisso, né, algumas pessoas trazem isso, né, no viés das crenças, né, então, assim, o castigo, né, um castigo de Deus, um castigo de alguma coisa que eu fiz, né, então, eu costumo trazer uma fala, assim, quando a gente pensa num acidente, né, um acidente de carro, de ônibus, de trânsito, um ônibus que cai e morrem 30 pessoas e sobram 5 pessoas. 5 pessoas vão grave para o hospital, dessas 5, só 2 sobrevivem. Nós vamos ter 33 famílias achando que é injusto o que Deus fez. E vamos ter 2 famílias agradecendo a justiça divina. Assim, o que é justo e o que é injusto, né? É o que está dentro dos nossos pensamentos, dentro das nossas formas de ver a vida, né? Então a gente às vezes refletir um pouco isso, né? Culpas. Se a gente é feito do que a gente é feito, né? O nosso material humano
que ainda é proteína, gordura e água, se a gente olhar a nossa célula e dividir ela em pedaços menores ainda, é isso que a gente é. Então, assim, a gente só vai se livrar da palavra câncer um dia que a gente se livrar do material que a gente é feito. E isso vale para todos nós, seres mamíferos. Né? Quem tem animaizinhos domésticos em casa, quantos já não passamos por cânceres, né? De vários tipos de tumores, né? Então, e eles não estão pensando no justo nem no injusto, né? Ai, que bom, é justo que eu estou nessa casa, seria injusto se eu estivesse na rua, então não tem esse pensamento, né? E a gente, ser humano, traz muito isso, e essa é uma base, né, que faz um sofrimento ser maior, é uma base que traz, né, uma ansiedade maior, né, que traz toda uma reação de estresse maior, né? Ampliado, já tem bastante. Então a gente dá mais uma temperada nisso com perguntas que não tem uma resposta exata. Né? E uma coisa que eu acho que a gente tem que cuidar bastante, né? Fica uma dica aí para quem está escutando, né? E depois vai ouvir, é que a gente tem que parar de fazer perguntas para o nosso cérebro que não tem resposta. Né? O nosso cérebro é um órgão que é curioso, desde que a gente nasceu, ainda bem. Assim a gente conseguiu aprender muita coisa. Você que é professora, você sabe. Né? Graças à curiosidade da criança, você consegue ensinar, porque se ela não fosse curiosa, nada do que você falasse ali ia adiantar de alguma coisa. Então, nosso cérebro continua sendo curioso até o fim da nossa vida. Só que aí, depois que a gente vai ficando mais velho, a gente vai achando que já sabe muita coisa e deixa isso um pouco de lado e não deveria. E nesse momento, se você faz perguntas para você do tipo, nossa, mas isso é justo? O que eu fiz? A culpa de quem, né? Perguntas sem resposta que teu cérebro vai tentar achar. E vai tentar achar gerando ansiedade, né? Gerando mais cortisol no teu sangue, né? Gerando mais... E aí alguém está dizendo assim, mas então a parte emocional é o que faz o câncer, né? Se eu estou estressada, eu vou ficar com câncer. Se eu não fizer... Se eu ficar triste e ficar com raiva, eu vou ficar com câncer. Não, não é esta a relação, né? Então, eu digo que existem coisas que ampliam a nossa sensação de ansiedade quando a gente já tem bastante coisas para lidar com perguntas que a gente não vai encontrar. Olha, é isso. Né? Pouquíssimos diagnósticos de câncer têm uma relação causal direta. Pouquíssimos, né? Então, sempre são multifatores envolvidos nessa nossa gama, né, de reações celulares no nosso corpo. Então, a gente precisa aprender primeiramente, né, eu sempre digo, né, muito carinho com esta casa que nos carrega, né, essa casa que abriga o nosso jeitinho de ser, né, esses jeitinhos que são tão especiais e específicos, né, especial e específico é diferente, né, de cada um. Até a Neuza, eu acho, né, que ela falou, que ela pensou em tudo isso, e esse pensamento, ele é normal. Eu acho que todos os pacientes, 99,9% dos pacientes pensam sobre isso, tentam culpar e questionar e pensar, né, e além o próprio diagnóstico amplifica, né, esse medo, essa sensação, o tratamento em si, porque são muitas medicações que alteram com o nosso corpo, né, com as nossas ligações cerebrais ali, então tudo acaba sendo amplificado, né? E nesse momento que a gente não precisa é amplificar ainda mais a nossa dor, o nosso sofrimento, né? Sim, mesmo porque, veja, a gente tem, né? Vamos falar um pouquinho de fisiologia, às vezes, para fundamentar um pouco o que acontece com a gente quando a gente está num movimento de estresse tão grande, né? De repente, com uma notícia tão incisiva na nossa vida, porque a notícia de um diagnóstico de câncer é uma coisa que entra incisivamente. Puf, parece um corte de faca, tá lá. Agora, o que eu faço com isso? Então, quando a gente tem coisas tão incisivas, a gente tem uma reação no nosso cérebro, que é uma reação química, uma reação neuroquímica, que é deflagrada pelas emoções e que também retroalimenta emoções. Então, a gente tem duas áreas específicas no cérebro
Uma é a amígdala, que responde pela reação de estresse, de ansiedade, de proteção, de fuga, né? O mecanismo de ansiedade grande, pânico, é fuga, luta ou paralisia. Então, aquele momento você, né, tem esse tipo de reação. E bem pertinho dela, tem um outro núcleo que chama núcleo accumbente. Esse núcleo aí é uma azeitona no nosso cérebro. Pensa num negócio que é pequeno, é uma areazinha que não é muito grande e que responde pelo nosso sistema de recompensa. Aquilo que nos faz bem ou aquilo que não nos faz nada bem, né? Punição e recompensa. E essa área, ela leva um monte de chacoalhão, porque naquele momento, tudo que você não sente é recompensa, né? Você está levando uma notícia em que você questiona todo esse sistema. Então, assim, o que eu fiz de errado, né? Você está, às vezes, numa autopunição, né? Castigo. É um castigo, estou recebendo um castigo. Eu mesmo estou me castigando porque eu não fiz certo, né? Então, esses sistemas, esses dois sistemas, eles conversam o tempo inteiro, né? Tanto no tratamento como no pós-tratamento, né? Quando você fala assim, eu não morri. Não, deu 6 meses, cara, eu não morri. E daí seguiu, e aí a gente fica aí agora, mas eu me preparei para isso. Você falou aí numa live, né? Eu queria deixar memórias para o meu filho, queria deixar coisas significativas nesses 6 meses. Daí passou 6 meses, você fez, né? Preparou tudo bonitinho e daí não aconteceu. E aí o que a gente faz com isso? Daí eu preciso ocupar meu tempo que ficou. Uma coisa que eu acho bem interessante, às vezes um paciente me diz assim, nossa, eu fiquei com um domingo livre. E aí fica 3 pontos interrogatórios, 3 reticências, assim, cri, 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 digo, mas que maravilha, mas eu não sei o que fazer, porque, especialmente depois do tratamento, e agora? Acabou? Sim. O que eu faço com isso agora que restou? Porque, né, o preparo lá dentro era outro, o que eu faço com isso? Né? Então, perguntas, né, o que eu faço com o tempo que vem? O que eu faço com isso pelo qual eu lutei? E aí você tá aí, né? Vem uma metástase, aí você leva mais um susto, e muitas vezes, né? É uma Aí eu retirada. lembro, eu não morri naquela. Ah, então é agora, na metástase. Agora Vai. vai, agora vai. É Assim, né? Não exatamente. sendo nem um pouco desrespeitoso, né, com o processo, mas a gente olhar, né, o quanto que a gente alimenta a expectativa de Exatamente. morrer. E uma coisa que eu acompanho assim, ó, às vezes até com uma sensação dizendo, meu Deus, eu queria tirar, poder tirar isso, né, de dentro de uma pessoa, que ela passa, né, ela passa pelo diagnóstico, ela passa pelo tratamento, aí anos depois ela faz uma metástase, daí ela passa pelo tratamento, e aí ela tá lá há anos fazendo tratamento, como você tá estável, e todos os dias da vida a única coisa que ela espera é, mas eu vou morrer, mas eu vou morrer. Eu vou morrer. A vida tá ruim porque eu posso morrer, né? É um pensamento recorrente, né? E aí você tanto foca nesse lugar só que você esquece de olhar para as horas, né, que vão correndo e você tá lá. Então eu brinco, vida é isso, ó. Quando você belisca aqui, você sente que tá beliscando, a vida tá ali. Outra coisa engraçada, não sei se você já sentiu isso ou já ouviu, porque você tem contato com tantas pessoas, né? As pessoas vêm lá, elas dizem assim: eu rezo tanto, eu agradeço tanto, mas eu rezo tanto para Deus me dar vida, para me dar continuidade. Eu acho tão lindo, daí eu digo: mas ele atendeu? E ele está atendendo? Aí a pessoa me olha assim: ele está atendendo todos os dias, está dando certo? E aquilo parece que a pessoa toma um choque, mas é isso, você pede, você agradece, pede, e sim, é cada dia, né? Mas a gente reza com encomenda certa, né? Eu quero assim, eu quero que Deus me dê mais 30 anos. Então, assim, eu Mas o não. que que eu vou fazer nesses 30 anos que fica, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer. A maioria das vezes não, né? A, a questão muitas vezes é: eu preciso me ocupar para me reposicionar na vida?
Uma perguntinha interessante, né? Essa, Indireta. essa carinha, né? Mas é assim, o que eu faço com a vida? E essa é uma pergunta que não é só para paciente com câncer, né, em tratamento, mas uma boa parte das pessoas olha para o seu dia, enche de coisas, né? A gente quer zipar coisas dentro do tempo. Então, assim, você tem 60 minutos, você quer fazer 32 coisas nos 60 minutos. E daí, você está no meio de uma coisa, pensando na outra coisa que você vai fazer nos outros 60 minutos, e aí já pensando na próxima que tem que fazer de noite. E aí Cri, cri, cri. você não está nem aqui, nem ali, e aí você não está. E aí, enquanto você não está, o relógio continua indo, né? E esse é uma coisa interessante, porque cada uma de vocês, né? Cada uma dessas meninas que está lá exposta na fotografia, cada uma que passa, a luta é pela vida. Daí a vida está lá, todo dia. Mas a nossa ideia é muito maluca, isso é a ideia de ser humano, que vida só acontece quando está tudo bem. Então, assim, Exatamente. nossa, eu vivi um negócio fantástico, uma festa, uma viagem, daí eu tô viva. Aí eu fui parar no hospital por sei lá que motivo, só tem jeito. Lá fora todo mundo tá vivo, eu tô aqui no hospital. Vamos lá, se eu Perfeito. tô contando que eu tô no Eu adoro hospital, as já... falas da Mag, que a fala da Mag sempre entra lá no. Vai, continua. Né? Mas assim, o fato de você poder contar que você tá no hospital, belisca. Se tá doendo, cara, você tá vivo. E a nossa maior capacidade de ressignificação de coisas na vida é a dor. Né? Os grandes poetas, os grandes artistas, os grandes pintores, os grandes músicos da humanidade fizeram a sua maior arte a partir das suas dores, dores emocionais, sabe lá pelo que eles estavam passando, dores físicas, né? Então, assim, Stephen Hawking, ele não tinha câncer, ele tinha ela. Ele escreveu compêndios de maravilhas que estavam na cabeça dele. E a gente, às vezes, né, passando por momentos difíceis, a gente não reconhece nem a vida que está na gente. E isso é um primeiro princípio. A gente precisa reconhecer que a vida existe lá no hospital, lá na mesa de cirurgia. Você está viva. Você está sendo mantida viva, né? Então, assim, a nossa vida, ela é um substantivo que está existente enquanto eu puder falar, contar, piscar, né? E a gente esquece disso porque a vida parece que só acontece na hora do bem bom. Aí outra coisa muito doida das pessoas é: se eu não posso fazer da minha vida como eu quero, daí eu não quero sobrecarregar ninguém, eu não quero dar trabalho, eu não quero isso, não quero aquilo, não quero desse jeito, não quero desse outro jeito. Daí a gente esquece como a gente chegou aqui no mundo em tantas pessoas, apenas e somente pela colaboração um com o outro. Se não houver colaboração, não dá, não rola. Né? E essas pequenas coisas, né, vão somando. É uma outra coisa que as pessoas têm uma dificuldade enorme, que é nesse sentido, eu posso dizer sim para mim mesma? Eu posso me olhar no espelho e dizer sim, eu posso, eu quero, eu mereço fazer algo por mim, eu mereço pedir para alguém me ajudar, né? Eu posso dizer sim a várias coisas, mas aí eu tô de novo Procon, né? O outro não. Meus filhos têm a vida deles. Nossa, minha mãe não tem tempo, ela tem que fazer as coisas dela. Meus irmãos, não, cada um tem a sua vida, mas óbvio, todo mundo tem, você também tem a sua vida agora. Quantas pessoas iam sair e largar tudo para ir cuidar do outro? Ah, não, daí sim. E qual é a diferença? Você não tem o mesmo valor do que um outro ser humano. E todos esses desdobramentos, né, dentro da questão, né, do acompanhamento psicológico, né,
desfiar essas coisas, porque voltamos lá no começo, né? Autoestima, o que compõe toda a minha estima por mim mesma, que eu nunca nem vi, aliás, nem sabia, porque a gente também não é ensinado para isso, né, Grazi? Na escola Exatamente. ensinam matemática, português, né? Várias coisas, ciências, mas não ensinam a fazer higiene emocional, falar de emoção, falar, compreender. Hoje a gente vive um mundo em que as pessoas só têm direito de direitos, né? De expressar, de fazer de qualquer jeito e não falar sobre isso, não entender consequência, causa, consequência de tudo. Que vai ser esse lugar também de eu me respeitar, causa e consequência, né? Eu tenho que olhar para mim, entender a mim, respeitar os processos do meu corpo, respeitar os processos do meu pensamento, para daí poder transitar com as outras pessoas, né? E entrar num cuidado necessário para mim. E assim, né? O tratamento e todo o cuidado que você tem com você, por exemplo, na tua vida, eu tenho certeza que ele repercutiu no cuidado de todo mundo da família. Eu ia até falar sobre isso. Na tua, com as tuas falas, né, que tu sempre traz isso, o que que isso contribui? O que que isso pode contribuir de fato, assim? A gente já falou sobre o peso por conta é, das, do tratamento ali, do medicamento, né? Mas o que que isso daí pode colaborar, assim, tentar ver essa leveza, tentar se entender, se aceitar, ter esse cuidado consigo. Ah, Grazi, muda tudo, né? A partir do momento em que você lida. Quando a gente fala aceitação, né, é sempre uma palavra meio perigosa, porque as pessoas entendem assim, aceita que é mais fácil, né? Não é desse jeito, né? O ato de aceitar alguma coisa, a ação de aceitar, né, ela é construída de várias coisas, né? Ela é construída de vários olhares sobre você, sobre o que está ao seu redor, né? Essa ação de aceitar é um conjunto de ressignificações na sua vida. Só que isso não acontece sozinha, você está fazendo e você está em contato com outro ser humano. Então, outro ser humano que está olhando para você, seja lá quem for, né, amigos, parentes, né, a ideia de que a gente começa a tentar interpretar o que o outro está pensando da gente, né? Então, assim, o que eu muito escuto é, não, mas eu não vou sair assim porque as pessoas me olham com pena, né? Quando cai o cabelo, então, assim, parece que fica mais pesado, porque daí o olhar do outro, o que, que o outro vai pensar, né? Ainda tem essa coisa de que o câncer, tem gente que acha que pega, né? Sim, sim, eu passei por todas essas falas que tu estás trazendo, e eu acredito também que a grande maioria passa por isso, né? De se preocupar com o olhar e com a ideia do outro, e daí não Sim. E transitar nessa desamarra, né? Que daí fica na aí, marra. e aí fica pesado, né? Porque você, além de lidar com você, que já tem, como eu digo, tem bastante coisa para lidar, você está tentando lidar com a ideia do pensamento do outro. Então, assim, eu estou projetando no outro uma ideia de que ele está pensando aquilo lá. Então, dar leveza para isso é tirar esse peso de você. O que é do outro é do outro. Então, assim, o que está passando no olhar do outro? Pergunta, né? O que você está vendo? O que você quer saber? Porque as pessoas têm, do mesmo jeito que quem recebe o diagnóstico tem muito medo, as pessoas muitas vezes têm muito medo. Elas não sabem o que fazer, elas não sabem o que falar, elas não sabem como chegar. Aí elas vêm te visitar te trazem, eu vou dar um exemplo qualquer, te traz uma caixa de chocolate e um perfume, daí você quer correr léguas, porque você não está podendo cheirar nem ou fazer a comida em casa. Mas a pessoa veio com a melhor das intenções, e aí, né? Se você não põe legenda no que você está vivendo, Ninguém e aí consegue mais, né? não, e aí você ainda quer interpretar o outro, né? Então E ainda assim, quer que o outro entenda.
Então, pronto, né? A falha maior do ser humano é comunicação, não é adoecer. Né? A gente adoece mais ainda da falta de comunicação adequada. Então, tornar mais leve começa por isso, assim, bota a legenda, né? Diga, olha, né? Você veio me visitar, hoje eu quero, hoje eu não posso, não estou conseguindo. A gente ser verdadeiro e é o que você está sentindo. Todo mundo se sente mal em algum momento. Você pode até usar, você já se sentiu com dor de barriga, você pode dar exemplos para tornar mais leve também para o outro. E vai gerando leveza dos dois lados, né? Então é um trabalho de aceitar, é também dar para o outro a condição de aceitar que é possível a gente conviver normalmente conversando, trocando, né, informações, e aí a gente começa a diminuir o medo, que o medo, ele é um serzinho dentro de nós, um serzinho dentro de nós que ele cresce fácil. Se a gente deixar ele solto, nossa, ele vai pegar várias coisas, né? Então eu tenho medo, né? Eu até posso trazer essas duas experiências que eu tive. Eu tive 2 diagnósticos, em 2011 e 2015. Então, eu passei por 2 transformações de imagem, 2011 e 2015. Eu fiquei careca 2 vezes, em 2 fases. Uma com 33 e uma com 37. Com 33 eu tinha uma experiência, uma visão e uma aceitação. Com 37 eu já tinha outra, porque eu já tinha enfrentado, já tinha entendido, já tinha absorvido. E eu acho importante esse compartilhamento, esse empoderamento e essa troca de fala, né, de entendimento, porque isso fez com que eu mudasse o meu pensamento. Eu era a mesma pessoa, com pensamentos diferentes, 2 fases da minha vida. Com 33, por eu não saber, por eu não ter vivido, não tinha experiência, eu acabei escolhendo por usar lenço, preocupada com o outro. Porque era calor, né? O lenço abafa, peruca também. Naquela época é peruca, hoje tem lace, tem materiais melhores, mas naquela época não tinha. Então, eu me preocupava com o que eu ia passar para os outros, né? Eu via que tinha muitos amigos que ficaram com medo de me visitar, exatamente porque tinham medo do que falar, qual seria a reação. Alguns chegaram a expressar, né, dizer, ai, Grazi, tu era tão bonita, tão forte, tão cheia de vida, então eu tinha preocupação de ir, né, e não saber qual seria a minha postura ao te ver naquele momento. As pessoas falaram isso para mim. Eu tive a experiência das pessoas a ficarem com pena, de ficarem preocupadas que elas poderiam pegar, né? Eu sempre conto a experiência do elevador da casa da minha mãe, que no elevador todo mundo se engalfinha para passar um na frente do outro, né? Quando chega o elevador, ninguém respeita a fila, né? Se puder, eles entram e quebram o teu braço, porque querem chegar primeiro que tu. Eles cutucam o teu cotovelo porque eles querem chegar. E eu com diagnóstico, as mesmas pessoas, porque não eram pessoas diferentes, as mesmas pessoas que faziam essa briga comigo no elevador a vida inteira, quando eu estava careca, mudaram suas reações. Não queriam nem encostar. Se pudesse, deixava o elevador passar sozinho comigo, para eu não contaminar. Mesma história que a gente vivenciou ali no Covid, eu já tinha te contado que eu vivenciei isso, né? E é comum. E eram praticamente as mesmas pessoas que os moradores, a grande maioria não mudou. O número do apartamento da minha mãe é grande, então a circulação de pessoas é muito grande. Então eu enfrentei tudo isso em 2011. Já em 2015... eu tinha 37, eu já tinha vivenciado, eu já estava mais madura, eu já estava mais
dona de mim, do entendimento sobre o câncer, já tinha mais propagandas de empoderamento, de aceitação de corpo, de imagem, né? Que a gente é, é linda de qualquer jeito, né? Que o que importa não é só a beleza exterior, a gente vai muito mais que a beleza física. Então eu já lidei de maneira diferente. Eu já fiquei careca, eu já me expus mais. E foi transformador e acabei quebrando alguns tabus, alguns paradigmas. Hoje já é mais fácil, hoje eu já vejo muito mais meninas expostas e aceitando, né, a imagem, a perda do cabelo, e tentando se reconstruir com essa nova imagem. Mas lá em 2015 e 2011 isso era muito mais forte, assim, muito mais difícil ter essa imagem, né? Até estava lendo aqui, né, a Neuza fala, né, que essa questão das visitas, né, que ela disse que logo após a cirurgia, ela dizia, quando eu estiver bem, te aviso e você vem, né? Então essa é a ideia também, né? Eu vou juntar com o que tu falasse ali. As pessoas dizem assim, nossa, Grazi, tu era tão forte, tão cheia de vida, não sei o que fazer. Assim, como assim? Cadê? Você continua cheia de vida, né? E eu continuava forte também, porque Sim. as minhas imagens nem sempre eram na cama batida. Hoje em dia, os tratamentos não são assim 100%, né? Mas sabe que uma coisa interessante que tu traz aí, a questão, né, essa aí, né, a minha imagem continuava de forte, a tua frase foi, eu nem sempre estava com a imagem na cama abatida. Então, a gente tem que parar para pensar um pouquinho, do mesmo jeito que ela falou ali, de vem me visitar quando eu estiver melhor, né? Assim, cara, quando você estiver melhor, você não precisa. Você pode ter visita para dar cafezinho, né? Mas esse momento é a visita de quem te ama e quer te cuidar. E a gente aprender a aceitar o cuidado é bem importante, né? Outro Também. caminho da terapia, né? São outra. E esse que você falou assim, a definição de forte, né? Fortaleza e fraqueza. Então, eu encontro muito essa fala assim, eu chorei escondido, eu fui no banheiro chorar, porque eu não vou chorar na frente do meu filho, não vou chorar na frente de não sei quem, não, eu não vou preocupar a minha sogra, minha mãe, minha tia, minha irmã, sei eu lá, né, o cachorro, não vou preocupar ninguém, então eu vou chorar escondidinho. Primeiro que a gente brinca de faz de conta, né? Então a gente ensina as nossas crianças a falarem a verdade, né? Quando a gente tem filho, a gente quer que eles falem o que estão sentindo. Olha, é uma briga com essas crianças para dizer, mas tu tem que dizer onde é que tá doendo. Da gente fica feliz quando eles começam a falar onde dói para poder dar o remédio certo, né? O atendimento certo. E daí a gente cresce e dá um bug na cabeça, dá um tilt, porque aí você resolve não falar mais do que você sente, nem no físico, porque se eu falar que eu tô com dor, as pessoas vão ficar me perguntando o que eu quero, o que elas podem fazer. Aí as pessoas ficam invasivas. Daí eu vou tentando resolver um monte de coisas, enquanto isso, na Casa da Justiça, você tá lá com dor, com náusea, com não sei o quê, mas eu tenho que ser forte. Então, sim, peraí, o que é ser forte? Quem disse que estar acamado, pálido, vomitando, com diarreia, você não está forte? Da onde se tira isso? Se você está lá conseguindo, né, fazer o enfrentamento disso, porque não tem outra escolha, você poder encontrar razões para estar alegre, não feliz, alegre com potência de estar existindo ali, perceber a tua existência ali, você já está sendo bem forte, você estar ali, você poder falar, você compartilhar, né? Ser forte quando alguém precisa te dar banho e você dizer, olha, eu vou passar por isso desse ou desse outro jeito, lidando com isso, né? De frente com as coisas, como você falou, né? Ficar careca uma vez, ficar careca a segunda vez,
Mas assim, é ser forte 2 vezes. E o que era essa força? Eu poder olhar para isso e dizer, olha, eu olhei a primeira vez e na segunda vez com mais entendimento. Então, a definição de força e fraqueza não é quanto você chora e quanto você ri, quanto você está maquiadinha ou quanto você está pálida, né? Ah, não, ela está tão fraquinha. Eu vejo muitas pessoas num estado muito avançado de tratamento, né, com menos de 48 quilos e elas estão se sentindo fortes. Assim, é um sentimento, não é uma característica que tem que conter tais e tais coisas, né? Ah, se você tá chorando agora, tá fraca. Nossa, né, desistiu. Nossa, tá largando o osso. Não. Às vezes a gente só precisa de um momento de dar uma aliviada, porque é muita coisa que você passa, é muita sensação física, é muita sensação emocional, é muitas pessoas te perguntando muitas coisas, ou se afastando, pessoas que você não queria que se afastassem. E aí você também não busca, porque você não quer incomodar, porque você quer dar o espaço para o outro. E você, de novo, está lá com o outro. E o teu espaço fica onde? Né? Então, às vezes, a gente perguntar mesmo, né? Dentro disso tudo, é passar a mão no telefone e dizer, por que você está me evitando? Né? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre esse medo de morrer. Eu também tenho medo de morrer, todo mundo tem medo de morrer. Então, vamos falar sobre isso. Né? Independente, Grazi, né? Do teu diagnóstico, do teu tratamento, né? De tudo que você passa, de hoje você fazer tua químio a cada 21 dias, né? Você tá lá, colocando o teu braço lá, tudo que você faz, todos os cuidados, né? Neste exato momento agora, nós duas temos a mesma possibilidade de morrer. Então, assim, né, a gente só não fala disso. Então, a gente diz, né, a morte é um contraponto com a vida, assim como a luz é o contraponto com o escuro, a tristeza é o contraponto com a alegria. Se eu não tiver nem a ideia de um, como é que eu vou saber do outro? Né? Se a gente fosse realmente imortal, a gente seria terrível. Nós seríamos pessoas terríveis. A gente não cuidaria de muito pouca coisa. Sim, com certeza, com certeza. Até porque tudo é baseado na questão do cuidado, né? Em vários aspectos, em várias colocações. Mas, como sempre, a Mag dando show e dando aula, né? Eu adoro conversar contigo, eu acho que o que tu faz com que a gente se olhe para dentro e se olhe de novo, né? E olhe dentro dessa situação, dessa possibilidade, como a gente estava comentando, e até a postagem que eu fiz em relação ao convite da live tem a ver com isso, assim. Terça-feira, dia 18, fez 11 anos que eu abri o envelope, o tão temido envelope do diagnóstico, né? Aquela sobre tempo e vida, cada vez que a gente vai passando e vivendo, eu não conto isso, né? Mas acaba em alguns momentos a gente para e acaba contabilizando, né? Como agora. O outubro sempre me traz muitas lembranças, porque me traz muitas experiências que eu vivi em outubro. Eu namorei em outubro, eu casei em outubro, eu engravidei em outubro, né? Tem várias coisas. Eu descobri o diagnóstico em outubro, então, por conta de tudo isso, o outubro é o outubro rosa, é o mês que a gente fala sobre cuidado, prevenção, eu com esse meu papel que eu tento exercer, né, de multiplicadora da informação sobre o diagnóstico. Então, tem toda essa questão em cima e por isso acabo contando, mas não é que é necessário contar, mas acaba contando e vibrando, porque é legal a gente estar passando por isso e passando essa informação, como eu falei lá no início do vídeo, né? O quanto é necessário essa troca de experiências, de informação, que eu via que lá em 2011
a tecnologia ela tinha um outro olhar, uma outra dimensão, um outro entendimento, e as pessoas também não gostavam de compartilhar esse sofrimento, né? Elas gostavam de, elas queriam deletar, rasgar a página, esquecer, fazer qualquer coisa para não lembrar sobre esse momento. E como eu falei, ela pode ser legal, bacana para ela em algum aspecto, mas não é legal num todo, porque eu acho que a gente pode utilizar dessa experiência para estar compartilhando, informando, inspirando e fazer com que outras pessoas que estão agora descobrindo seu diagnóstico, ou em tratamento, ou início de tratamento, saber das possibilidades, né? Tentar entender o câncer de uma maneira diferente, com um olhar diferente, com peso diferente, não diminuindo o peso, a importância e a gravidade, Sim. mas fazer com que tenha outras possibilidades dentro do diagnóstico. Certeza, com certeza. Uma coisa que tu fala da rede social, né? Então, assim, a gente vê ainda a nossa cultura humana, né? Sempre foi de jogar as coisas difíceis por debaixo do tapete e deixar em casa, né? E só mostrar o bonito, né? Então, Exatamente. quem já teve, né, chão em casa com piso de madeira, que tinha que encerar, lustrar, tinha que ficar bonito para as pessoas verem, né? Que tava tudo bonito e arrumadinho. Então, assim, a gente é assim com a vida. O Instagram ainda hoje, né? Uma boa parte das coisas é todo mundo postando o seu prato mais bonito, sua viagem, ou fazendo até montagens para parecer que estavam aqui ou ali ou lá, né? Então a coisa e a gente ainda tem a cultura, né, de acompanhar só o que é belo, o que é bom, né? Então, também é belo e bom a gente poder falar do que a gente aprendeu a partir de coisas tão significativas, né, como é um diagnóstico de câncer, compartilhar o que é possível, né, que é possível encontrar caminhos e soluções até onde a gente caminhar na vida, né? E que a vida não é iogurte que tem uma tampa com prazo de validade, né? A gente tem muitos recursos dentro de nós, fora de nós, né? A medicina traz muitos recursos que precisam ser bem aplicados. Isso também é importante, né? Que a gente como você, né? Se dedique, né? Porque a gente precisa fazer a parte da gente. Eu digo, Deus dá uma parte, a medicina dá outra e você dá a outra. E o paciente é a ponta principal dessa parte, né? O médico pode só prescrever, né? Deus pode só ouvir tuas preces e você fazer a tua parte, né? Que é usar as coisas, né, da maneira correta, cuidar-se da maneira correta, né? Fazer uma outra parte que não é só o remédio, mas o autocuidado, né? O cuidado com a pele, com o físico, né? Com várias pequenas coisas. Como você falou ontem, ninguém precisa ser radical com nada, né? Como você também já trouxe, eu também já falei sobre isso, né? Açúcar não alimenta a célula de câncer. Então a gente tem muitos mitos ainda e a gente está em 2022. Tem muito mais informações do que há 11 anos atrás e ao mesmo tempo tem tanta informação e cada vez menos conhecimento. Então a gente tem que pegar dessas informações e fazer conhecimento. E é um conhecimento amoroso, né? Não pode ser um conhecimento horroroso, né? Então, assim, ter medo do que você sabe, mas usar o que você sabe a seu favor, usar o que você sabe e o que a medicina sabe, né? Aplicando as coisas com um senso generoso com você, né? Até mesmo com quem está ao teu redor. Então, assim, né, você poder trazer informações do que você está, né, tomando, do que precisa, do que é possível para você naquele momento. Então, é isso que você fala, tornar mais as possibilidades e as disponibilidades que a gente tem
dentro do Sim, diagnóstico, que na verdade o diagnóstico e a vida, as possibilidades e as disponibilidades, elas acabam sendo despertadas da mesma maneira. Só que a gente acha que precisa do diagnóstico para ter esse despertar. E na verdade não, né? você vê, né? Se a gente pensar em todos os diagnósticos que podem fazer parte da vida de um ser humano, né? O ser humano gosta muito de nomes. Então, assim, eu quero um nome para coisa. Se eu tiver um nome, daí eu sei o que fazer. Né? Então, às vezes, você tem um nome lá, carcinoma, blá, 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 grau, não sei o quê. Aí você diz, bom, agora eu tenho nome, né? Ah, e aí, o que eu vou fazer com isso? Então, assim, nem sempre o nome vai te dizer o que fazer, né? Mas a tua disponibilidade, a tua disposição de ouvir, de acolher, de prestar atenção, de falar, de se expressar, botar legenda. Esse é o lugar de aprender a saber o que fazer a cada dia, porque a cada dia é diferente, né? A cada dia você pode acordar de um jeito que você não imaginou no dia anterior. Porque sim, porque mudam condições até mesmo ao teu redor, né? Se a gente pensar nessa última semana, entre sol e chuva, você não pode planejar nem como você vai sair de casa, né? Isso só no fator climático, fora o resto. E aí a gente quer uma regularidade, né, do nosso corpo, a gente quer que seja desse jeito, a gente quer que aconteça desse jeito, daí a gente, né, tem essa informação, então, mas, né, as perguntas, será que vai dar isso? Você teve aquilo? Então, assim, não sabemos, né, não tem uma resposta certa, e aí as Não tem uma pessoas receita pronta. não tem receita de bolo para isso, né? E, e é importante, né, outubro da tua vida, né? Tão significativo em coisas tão boas, e eu não vou chamar o câncer de coisas tão ruim, porque, né, num primeiro momento, você pensa que a sua vida acabou ali. E aí depois de 11 anos, ou depois de um mês, ou não importa o tempo de tratamento, enquanto você se beliscar e tiver vida, você vai dizer que não é assim e que é transformador, né? A grande maioria das pessoas entendem um processo de transformação acontecendo ou que aconteceu, né? De ressignificação do olhar sobre a vida, sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre valores, né? Acho que os valores se modificam, né? Você passa a prestar atenção em coisas que você não via antes, né? Como você viu seu filho crescer, né? Você viu seu filho crescer nas coisas mais miúdas, você teve um olhar muito diferente. Talvez se eu não tivesse enfrentado isso, eu não teria me dado conta, porque a nossa vida é tão corrida, a gente está tão no automático em acordar, comer, trabalhar, e dormir, acordar, comer, trabalhar e dormir, que acaba perdendo essas pequenas alterações e Né? beleza da vida, detalhes da vida. E isso é tão bonito, né, Grazi? Assim, não é uma visão romantizada, agora vamos sair por aí pulando e vendo florzinhas, não é isso que eu estou dizendo, mas quando a gente se dá conta num processo que põe o pé no freio da tua vida, assim, e momentaneamente muda tudo que você está fazendo, né? Uma rotina exaustiva de exames, então assim, né, as pessoas dizem, meu, agora minha vida virou médico, exame, o médico daqui, geneticista, não sei mais o que, não sei o que. Então assim, a agenda vira uma agenda hospitalar e de clínica e de exames, e enfim, né, é uma agenda exaustiva. Mas o ser humano sempre foi uma agenda exaustiva. A gente, quando nasce, a gente dá 25 horas de trabalho nas 24 horas, porque é assim que a gente é e a gente continua sendo, né? Então, essa ideia muito maluca da gente, que a gente muda, né? A única coisa que muda é que a gente não precisa, normalmente, correr no banheiro depois de cada vez que você come, como é um neném. Mas quando você faz uma químio, quantas vezes desorganiza teu sistema gastrointestinal, desorganizam as coisas, e aí a gente está somente em contato com a nossa fisiologia e com o nosso corpo tentando resolver,
as paradas todas lá dentro por si só. Lembrando que esta casa tem 98% de autonomia, ela faz sozinha. Então, a leveza também está nisso, em dizer, bom, se meu corpo faz por si só, o que eu posso ajudá-lo, né? Em vez de atrapalhar. Porque muitas vezes a gente tenta atrapalhar, né? Então, assim, você tá lá com a náusea no nível 15, e aí vem alguém te trazer uma comida e diz, come, você tem que comer, e aí você quer correr só da possibilidade. E aí você aquela coisa, né? Mas eu vou agradar, a pessoa fez com tanto carinho, né? Eu não quero que ela fique frustrada de novo, né? Não quero que ela fique triste, daí eu como, daí eu vou lá vomitar, e daí eu passo mal, não é a pessoa que passa mal. Então, tem coisas, né, que a gente precisa colocar como um limite, pode ser uma leveza, pode ser uma leveza entre as relações também. E a gente tem essa ideia de não pôr limite. A nossa vida anterior a um câncer é uma vida muitas vezes sem entender nenhum limite. Você não dá limite para o teu cansaço, você não dá limite para a tua fome, você não dá limite na hora do banheiro, aí você está na sala de aula, você está não sei aonde, aí depois eu como, depois eu faço xixi, depois não sei o quê. Aí aparece um cálculo renal, você diz, nossa, da onde que apareceu um cálculo renal? Você fica o dia inteiro sem fazer xixi. Coisas muito simples, gente, muito simples, né? E que a gente complexiza, por quê? Porque a gente quer zipar o tempo, a gente quer fazer tudo, a gente quer, né, atender a todos. Então, assim, o câncer, ele dá uma chance preciosa de você olhar para você, de você entender a você funcionalmente também. Não é só a emoção, não é só a tristeza, a raiva, o medo, mas como eu funciono. Meu Deus, que maravilha, a gente é tão lindo. A fisiologia acho que é uma das coisas mais lindas que existe. E a gente precisa se apaixonar pela gente. Como dizia a Louise L. Hay no livro, apaixone-se por você, né? Não é ficar olhando no espelho e fazendo olhinhos de pisca-pisca, né? Não, é também se olhar no espelho, é também se olhar, né, numa foto, é também fazer como você fez o pacotinho do amor, né? É o batom, é um brinco, é um esmalte. Claro que sim, é uma sombra no olho. Claro que sim. Mas além disso, cara, a gente tem um corpo que funciona com uma perfeição tão maravilhosa que mesmo quando você tem náusea e diarreia, você sabe que teu corpo está tentando te defender, talvez fique mais leve, inclusive olhar para isso. Não é bom, não vai ficar bom, mas ficar mais leve não é dizer, ai, não, que maravilha. Não, é só poder dar um espaço de que pode ser um pouquinho menos pesado, porque eu já estou no processo, estou lá. Se eu fizer assim, não vai sair, então como é que eu fico nisso com um pouquinho mais de disponibilidade leve, que também não é a felicidade tóxica, né? Hoje se, né, pacotinhos de felicidade você compra, né? Tem que usar sem restrição. Não é assim, a felicidade não pode ser tóxica, ela acontece. Um momento muito feliz, por exemplo, num tratamento, é aquele dia que você acorda com mais disposição, olha, isso é a felicidade. Né? E tem outro dia que você não tá e você pode ficar triste e daí. Mas não, hoje a gente tem que estar feliz o tempo inteiro, é uma ditadura, então, né? Tudo que vira ditadura já vira sofrimento. Então a gente tem uma felicidade sofrida hoje, ela é obrigatória, né? A forma física é obrigatória, você tem que cuidar, né? Então assim, menos, né? Menos a gente ser mais real com o que é humano. Acho que isso é leveza também, né? A gente poder ir lá num café, tomar um café, comer um negócio, ficar leve. Não assim, ai meu Deus, eu comi, peraí, deixa eu ver o que tinha, que tipo de açúcar. Você já vai com estresse, vai virar um estresse. Então, assim, aquilo que você se deu vira um estresse, né? Sim. Então, eu acho que nesse sentido, né, Graça, se a gente pudesse pensar nessa leveza, né? E trazer realmente, né, o outubro, críticas que a gente escuta, então só no mês de outubro se fala sobre isso, né? Não, o mês de outubro ele é um rosa para lembrar honrosamente de que a gente merece, né? Se E cuidar. até porque nós
as pessoas, não falo nós, porque se falo nós, eu vou me colocar como paciente. Então, as pessoas, elas têm o hábito de parar para se perceber quando tem algo chamando a atenção, né? Uh, completando sobre a nossa vida corrida, então daí quando a gente está ali andando, daí passa no carro, tem o outdoor, Outubro Rosa, me lembrei, tem que fazer o meu exame, né? Então a nossa vida é mais ou menos isso. E o Outubro Rosa, ele acaba sendo esse chamamento, né? Infelizmente, algumas pessoas elas se dão conta só nesse período, mas eu, enquanto paciente e enquanto influenciadora, né, uso as redes sociais para me comunicar através do câncer, eu falo sobre o câncer o ano inteiro. Então, isso é importante, né? Para que a gente entenda, que as pessoas entendam que o câncer, ele não acontece em outubro, ele acontece um ano inteiro, ele não acontece um tipo de corpo, ele acontece com todo mundo. Então, outubro ele só foi escolhido como um período de chamar a atenção, né? Exatamente por isso, pela nossa vida frenética. Mas essa atenção e esse cuidado e essa observação, ela deve ser contínua. Com certeza, com certeza. É mais ou menos a gente pensar, né, que a gente vende fraternidade só no Natal. Né? Então, assim, agora não vamos mais fazer Natal. Não vamos fazer Natal, mas a fraternidade é o ano todo. Então, assim, né, o cuidar, né, da gente é o tempo todo, é o ano todo, né? Outubro é realmente isso, né? É prestar atenção, é só dar o clique, né? E falando nisso, eu queria aproveitar, né, nós duas aqui, para convidar as pessoas a irem lá no Bahia Sul, olhar aquela exposição tão maravilhosa que ficou, né, tão bonito, a gente poder... Tá linda, né? Maravilhosa. Ela vai estar do dia 20? Até o dia 20, até o final de outubro vai ficar. Acho que é 31, né? E o café, ele é aberto ao público? Não, vai ter o café, ele é mais restrito a quem participou das fotos, mas toda a questão do que vai acontecer ali, as festividades, né? Vão estar ali disponíveis para o público e o Café Psique está lá disponível para o público também, né? A gente é um momento também para falar, né? Para trocar e fica aqui o convite para ver a exposição das mulheres lindas, poderosas, fantásticas da Soma. Vai ter profissionais no hall do Bahia Sul, né? Do bloco 2 se chama, né? Do bloco A, né? O bloco dos consultórios, lá onde tem um cafezinho, né? Vai ter falas bem legais, vai ter coisas bem bacanas, então assim, né? É legal dar uma voltinha por lá, né? E participar disso também, assim como, né? Você está participando da vida de tantas pessoas, né, Grazi? Isso é muito lindo, né? A tua inserção nesse meio da oncologia com tanta graça, né? Com tanto charme, com tanta felicidade, mas é essa felicidade construída, né? E aprendida e vivida, né? Através das dificuldades, você nunca escondeu as dificuldades, né? E a coisa mais legal é que você é a representante desse achar leveza nas coisas, né? E quando fica pesado, a gente está aí na psicologia para achar a leveza junto de novo, né? Para tentar desmanchar o nó, né? Isso, dá uma guinada aí, né? Nós duas, como sempre, falamos demais, já são quase 1h30 de live, então eu vou aproveitar
Vou aproveitar e vou ter que me despedir, né? Porque nós duas, as nossas conversas sempre são muito gostosas, sempre com essa troca, né? Queria aproveitar quem está aqui conosco até agora, se ficou em alguns momentos ou que ficou do início ao fim. Essa conversa foi muito gostosa, sempre muito gostosa. Eu adoro conversar com a Mag. A Mag, ela tem um papel importante na minha vida, entre pessoa e psicóloga, né? Então, eu sou suspeita a falar, e também não vou deixar de falar, porque tu também é suspeita a falar de mim. Mas eu queria aproveitar, assim, para quem entrou agora, que pegou só esse finzinho, eu convido, vai ficar gravado, eu vou tentar colocar. Eu que parei para ler aqui. Eu já respondo, Neuza. Eu vou deixar gravado aqui no Instagram essa conversa de hoje. Vou colocar depois no YouTube. Eu tenho no YouTube um canal que se chama Minha Vida Superando Câncer, que tem alguns vídeos contando a minha história, contando as minhas experiências. Tem conversa e bate-papo com vários profissionais da área da oncologia, né, que a gente tenta conversar e tirar algumas dúvidas em relação ao diagnóstico. Tem várias conversas maravilhosas com a Mag, sobre vários temas, né, Mag? Sobre crença e fé, sobre o luto, né? O luto nas questões, não de luto-morte, mas sobre luto Então, assim, fica aqui o meu convite para as meninas que assistiram. A Neuza está comentando, nós somos de Santa Catarina, da Grande Florianópolis, Neuza. A Mag, como a gente falou no início, não sei se tu estavas aqui, a Mag é a psicóloga que me atende na clínica Soma, né? E esse serviço é um serviço oferecido pela clínica e eu tenho a honra e o prazer de ser atendida pela Mag, né? Então, assim, eu adoro ela, eu gosto muito dela, tanto como pessoa e quanto profissional. Eu acho que isso é muito importante. Eu falei isso lá no início, mas não sei se todos estão aqui desde o início. Então, assim, fica aqui o convite para quem gostou, se gostou dessa conversa, para que assista outras, né? Não precisa assistir tudo de uma vez só, porque as nossas conversas não são curtas, elas sempre são longas, né? Nossos vídeos, assim, são sempre longos, mas sempre são gostosos, né? Às vezes falta só tempinho de ouvir, mas vale a pena, assim. Quem quiser, lá no canal do YouTube, Minha Vida Superando Câncer, e até as que foram feitas em live, ela também se encontra aqui no Instagram. Ali no Instagram tem uma partezinha que tu colocas no meu canal o videozinho, então vai assistir os outros vídeos que eu e a Mag fizemos. E também convido para assistir os outros vídeos, né? A Mag, maravilhosa na vida de muitas pessoas, também concordo. Oi, Vandra! Boa noite, Vandra! Depois, se tu quiser, a gente pode conversar no privado para ver as possibilidades de live. A Josélia Lindas, que Deus abençoe, Deus está cuidando de vocês, Ele cuida de todos nós sempre. Cecília, que pena, tá acabando, eu também adoro, é que eu falo demais, assim, se puder, eu e a Mag ficaríamos aqui o tempo todo, mas a gente tem que colocar limite, né? Nós temos que nos colocar limite. Assim diz a minha psicóloga, ela sempre me ensina sobre isso. Nossa Senhora, que coisa, né? A Fran, ela é um anjo, Eva Mag é linda, eu também acho, concordo. Então aqui fica o convite. Quem quiser, né, que não assistiu tudo, ou quiser assistir os outros vídeos, lá no canal, lá no YouTube, Minha Vida Superando Câncer. Mag, queria que tu aproveitasse e falasse alguma coisinha para a gente se despedir nessa noite. Então, eu queria agradecer a todos, né, pelos comentários, por estar aqui, por, né, dedicar um tempo para ouvir um assunto tão importante, né? A gente está sempre aqui para ajudar, também no privado,
na vida, né? Não é só no consultório, a vida é feita dessa troca, né? De experiências, de conhecimentos, de gentilezas, né? O amor tem que rodar nesse mundo e é isso que a gente vai fazendo sempre. Então, eu só queria agradecer a todos aí que podem fazer perguntas, mandar, a gente vai respondendo, né, Grazi? Onde puder, Sim. como puder ajudar, sempre contem aí comigo. Que bom que vocês gostaram. Muito Ficamos felizes. Eu e a Mag, a gente adora conversar e adora fazer essa troca, né? Entre paciente e profissional, que eu acho que é importante, porque são duas visões bem bacanas e bem importantes que vale a pena compartilhar, né? E paciente e profissional são duas pessoas, né? Se eu digo a gente, é só gente, né? E cada uma traz um pedaço do conhecimento, né? Um pedaço do caminho. Se a gente consegue fazer uma junção, né? Sempre é gostoso, né? Cruzar os conhecimentos em vários pontos do caminho, né? Você aprende comigo, eu aprendo com você. A gente aprende com cada ser humano que cruza a vida da gente, se a gente se disponibiliza para aprender, né? Isso é lindo, é maravilhoso. Então, minha gratidão sempre de poder estar aqui contigo. Adoro, amo. Podia virar a noite aqui, tá bem legal. Ô, Mag, deixa eu só completar. A Fran perguntou se vai ter algo no Bahia Sul. Vai, dia 27. E tá tendo uma exposição com algumas pacientes. Exposição fotográfica lá no hall, ali no Café Psique. E a Fran também comentou que ela assistiu só ao final. Daí, lembrando, Fran, eu vou deixar disponível gravado aqui no Instagram, e daí depois eu vou colocar o videozinho lá no YouTube. Daí fica o convite para quem quiser assistir, que eu acho que vale a pena, já que tu pegou o final, se tu gostou, vale a pena assistir desde o começo, porque a Mag é maravilhosa. Você. Queria dar um beijo de boa noite e agradecer mais uma vez a presença de todas e a presença especial da Mag. Obrigada também. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, meninas. Adorei a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Era para ter acontecido na terça-feira, dia 18, né? Uma reflexão e uma alusão aos 11 anos do diagnóstico, mas aconteceu hoje, então espero que vocês tenham gostado dessa nossa reflexão. Um beijo, boa noite e até a próxima.